o São Paulo entra com 3 zagueiros, e geralmente quando um time entra com 3 zagueiros, automaticamente, a coisa até um beabá do futebol, os laterais apoiar. E não foi o caso, né? O Wendel e o Cedric, que entraram jogando, se não bastasse os 3 zagueiros lá atrás, eles ficaram fixos lá atrás também, os 2 laterais. E aí você fica com 5 jogadores lá atrás, sem função nenhuma, só trocando passes lá atrás, aquela posse de bola enganosa. E o Palmeiras, você sabe que tem uma marcação forte, marcou pressão. O São Paulo não trocava no primeiro tempo, não trocava 3 passes, já perdia a bola. Por quê? O time do Palmeiras é um time bem posicionado. Fazia uma pressão em cima, roubava a bola e saía para o jogo. Então, a tônica do primeiro tempo foi essa. No segundo tempo, o Zubedinho abriu um pouco mais o time, colocando o Luciano, colocando o Lucas Ferreira, mas pouco produziram, por quê? Porque o time do Palmeiras, como eu disse, né, é um time que não sabe jogar sem a bola. Ele rouba já rápido a bola para poder, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Então, eu acredito que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador no primeiro tempo, porque deixou o time muito preso. Imagine só, o Everton, como disse o Xará, não trabalhou. Quando o goleiro não trabalha, alguma coisa está errada. Ô, Geninho, qual é o mérito desse time do Palmeiras que estava até na reta final do Campeonato Paulista, quando perde o título para o Corinthians, o pessoal já cobrando demais o Abel, cobrando o Vitor Roque que não fazia gols. O Palmeiras parecia que poderia entrar numa crise. Ao contrário, Palmeiras com a classificação mais que encaminhada na Copa Libertadores da América, só para saber se é primeiro no geral ou não é. No Campeonato Brasileiro, contra o badalado Flamengo, Palmeiras reconquista a liderança. Qual é o segredo do Abel Ferreira, que ele parece que tem um escudo a todas as críticas? Bom, primeiro o elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Peças de reposição muito fortes. Às vezes até alguém que vem da base, teve um exemplo, vem atropelando. Tá? E eu acho que o Abel é um treinador muito inteligente. Ele vai devagar, encaixando. Ele tinha uma maneira de jogar, um jeito de jogar, que quando chegou lá no começo era um pouco diferente, porque ele tinha 2 velocidades e não tinha um atacante. Soube jogar assim, foi se moldando. Hoje o Palmeiras é um time que vive num astral sempre alto. Você não vê o Palmeiras em crise. A administração do Palmeiras ajuda isso, dá uma retaguarda para quem comanda. Então eu acho que o Abel, num trabalho tranquilo, foi ajeitando devagar. Como eu disse, no futebol qualidade faz diferença, né? Eu acho que a maneira, como o Miller diz, do Palmeiras jogar, de querer sempre jogo, sempre querer bola, isso ajuda, porque vai trazendo sempre dificuldade para os seus adversários. Os adversários vão ficando com medo de jogar contra o Palmeiras toma conta do jogo e aí fica mais fácil. E às vezes, aquilo que todo treinador precisa ter, né? Uma gotinha de sorte, né? Porque às vezes numa mexida assim, no final o jogador entra, faz gol. É claro que também o Vitor, quem acompanhou o Vitor na sua passagem pelo Atlético Paranaense, ele era assim, você dá um espacinho, uma jogada que não tem nada a ver, ele fazia o gol, né? Um jogo que o Palmeiras, deixaram o Palmeiras tomar conta, né? O Palmeiras tomou conta total. E aí o gol era questão de repente, acontecer. E aconteceu no final, que é normal. Pode acontecer no começo como no final. Então eu acho que a confiança no trabalho, a maneira séria como o trabalho foi feito na reconstrução, é que fez com que o Palmeiras retomasse. Loeblin, venceu quem mais procurou o gol? Assim, né? E o São Paulo não pode fazer o que o Palmeiras faz com o elenco. O São Paulo não tem elenco para ficar poupando A, B, C, D, não dá. O Palmeiras, o Facundo, que a torcida às vezes reclamou tanto do Facundo. Mas que é importante. Mas é importantíssimo. Aí o Abel tira o Facundo, aquele que coloca para jogar. Paulinho. Aí, o Paulinho. Aí você vai pro segundo tempo, você vai a alteração do Palmeiras. Vai entrar Maurício, vai entrar Rafael Veiga. Vitor Roque estava no banco, Veiga. Evangelista. Então não dá pro São Paulo querer poupar jogador. Desculpa, São Paulo tem um time. Mas São Paulo não tem elenco para pensar. Foi um erro, vocês acham que foi um erro não ter colocado o Lucas? Ele se machucou especificamente no jogo contra o Palmeiras, no sintético do Allianz. O Lucas voltou recentemente e o Zé Paz daqui a pouco pode até esclarecer. O Lucas não entrou em campo muito pelo gramado. Foi um erro. E os jogadores que se machucam no gramado que é cheio de buraco irregular, aí não conta. Quer dizer, eu acho também que essa coisa de gramado sintético agora,
tá virando uma muleta que não é brincadeira, hein? Qualquer coisa agora, o gramado sintético. O Corinthians tem um gramado misto, que é maravilhoso, mas é misto. Sim. Não é só gramado natural. É misto. É misto. É misto. Então, assim, eu vi... meio sintético, meio... Isso, e meio natural. Meio natural. Eu vi o novo gramado do Atlético Mineiro, né, que é a tecnologia muito superior do Palmeiras, porque é mais moderno. Agora, tem jogadores que se machucam também no gramado natural. O mundo inteiro, antes de surgir os gramados sintéticos, a vida toda os jogadores se machucavam no gramado natural. Eu escutei de alguns amigos que são do segmento de educação física, que realmente o gramado sintético, em algumas situações, ele segura mais o pé do jogador, a bola, como ela é de forma diferente, rápida, né? ela é mais rápida, ela causa mais choques de jogadores. Agora, se cada vez tiver um gramado sintético, então não vai jogar o Lucas contra o Atlético Mineiro, é isso? Atlético Paranaense, quando Atlético voltar. Paranaense, Botafogo. Então São Paulo vai contar com o Lucas quantos? 10 jogos ao invés de 19? Chico, deixa eu saber do Zé Paz. Eu já quero que o Zé Paz traga o próprio Vitor Roque para falar. Não é? O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, porque o Abel foi expulso, a gente vai falar da expulsão, e o Abel não concedeu entrevista coletiva, e o João Martins, auxiliar dele, falou também sobre o Vitor Roque. Então, rapidamente, a informação, antes de falarmos sobre Vitor Roque, você chamar os convidados, o Lucas não jogou, não entrou em campo em função mesmo do gramado sintético hoje, Zé Paz? Positivo, meu querido Osmar Garrafa, foi exatamente isso, até também o que dizia o São Paulo é de que no gramado sintético o piso é mais duro, o Lucas está voltando de uma lesão, isso poderia de alguma forma agravar a situação dele ou até mesmo piorar a situação do Lucas Moura, que é um dos principais jogadores do São Paulo, e vale lembrar que o Lucas é um dos jogadores que mais se posiciona contra o gramado sintético, enfim, já foi para redes sociais, toda hora ele está comentando sobre esse tema. Então o São Paulo aí, claro, que numa conversa com o Lucas Moura, preferiu poupar esse jogador aqui do Clássico na Arena Barueri, meu querido Osmar Garrafa. Miller, antes do Zé Paz, segura aí, Zé, antes do Zé trazer o Vitor Roque e o João Martins, porque o assunto vai ser Vitor Roque, sobre essa decisão da comissão técnica, departamento médico, e o próprio jogador, no caso o Lucas, que é uma referência dentro do São Paulo, ter optado em ficar de fora hoje, ele que está voltando de uma lesão no próprio gramado sintético do Palmeiras, mas lá no Allianz Parque. Eu sempre ouvi, né, de todos os jogadores, os grandes jogadores que eu joguei junto, a mesma coisa. Olha, a palavra final é do jogador. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Até porque, como o Lueblin disse, o Lucas não jogou no gramado sintético hoje, mas tem outros gramados sintéticos, como é que faz? Não vai jogar em nenhum? Estamos falando no mínimo de 9 pontos, né? Exatamente. Palmeiras, Sim. Botafogo, Atlético. O Atlético Mineiro não são 9, é isso aí. Já falamos em 9 pontos, né? E outra coisa, é um clássico. Tradicional, rivalidade eterna. Como é que você vai poupar o melhor jogador do time contra o seu rival? Eu discordo totalmente. Ô Garrafa, eu me lembro de um Palmeiras e São Paulo em 1985, no Pacaembu, 4-4. Foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida pessoalmente. E o Miller era titular, eram os menudos do Cilinho. Só que o gramado do Pacaembu, cara, tinha mais buraco do que grama. Era uma porcaria. Tinha mais buraco do que grama. O Geninho lembra, né? Os caras tinham que dominar a bola. Não tinha muito gramado. O mas Miller tinha que dominar a bola, driblar o buraco e driblar o adversário. Assim, é negócio que... Que jogador que muda de clube? Que é o Dudu agora. Que se manifestou contra o gramado sintético. Era contra, agora foi pro Atlético. Eu quero ver agora. Eu acho que, sabe, tem que tomar muito cuidado. O posicionamento é muito cuidadoso, tem que ser. E se não fosse permitido, a FIFA não iria liberar, quer dizer... É autorizado. Não é que estão forçando, fazendo alguma coisa irregular, ilegal. Foi colocado... O que dizem, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem é que o jogador que tem alguma lesão ligamentar, o joelho, o quadril, o tornozelo, esse jogador tem alguma dificuldade um pouco maior pelo piso ser um pouco mais duro. Mais duro. Só isso. Mas, é o que o Miller falou. Quem, naquele tempo ali atrás, Sim. O futebol primeiro era um futebol pegado, não era um futebol de cercar, não. E a arbitragem deixava seguir o jogo. Era um futebol de chega que, vamos lá. Pegou a bola, continuou, toca. É isso aí. E isso aí, ia jogar nesse interiorzão aí. Nossa Senhora. Não tinha essa manutenção Parecia que hoje pista de a motocross, CBF ou a federação ou os clubes contratam para alguém cuidar do seu gramado. Era o clube que tinha funcionário. É isso aí. E era assim, acabava o jogo, o cara vinha aqui com carriolinha, com pai e areia, para tampar os buracos. E daqui a pouco o pau cantava. E querendo ou não, a bola rolava.